Salve, salve, meu caro aluno, tudo beleza? Eduardo Borges falando para mais uma questão do Enem 2019 FPL, e dessa vez, regra de 3. Uma questão que fala do uso de álcool em várias bebidas alcoólicas. Se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram ou no YouTube e também no Facebook, não deixe de me seguir nessas redes sociais. É bem interessante que você tenha essas novas questões e várias dicas de matemática em alta performance. Beleza? Vamos lá para a nossa questão. O esquema apresenta a concentração de álcool presente em cada 200 ml de diferentes tipos de bebidas. A gente tem uma tabela aí, né, que fala qual o percentual de álcool que tem em cada uma dessas bebidas, né? E note bem que a gente está falando de 200 ml, tá bom? De cada uma dessas bebidas aí. Por exemplo, a cerveja tem 5%, o vinho 12%, já a cachaça tem 40% de álcool. E lá no final a gente vê assim, ó, unidade de álcool. Ou seja, 200 ml de uísque, por exemplo, tem 8 unidades de álcool. Se você pegar, por exemplo, a cerveja, 200 ml de cerveja só tem uma unidade de álcool. E assim vai, tá bom? Logo depois a gente vem com unidades de álcool e males à saúde. Risco baixo, médio ou alto, de acordo se for mulher ou homem, baseado no número de unidades que são consumidas por semana. Logo depois vem. De acordo com as informações, indique qual o número máximo de taças de vinho de 300 ml que podem ser consumidas semanalmente por uma mulher que se enquadre no grupo de médio risco. A gente tem as opções aí. Beleza. Então, repara bem no comando da questão. Está falando vários pontos aqui, ó. Primeiro, que está falando de uma taça de vinho. Tá bom? A gente vai ter que olhar lá, vinho. Está falando que a taça é de 300 ml. Os dados da tabela são de 200 ml. Fica de olho para isso. E além disso, fala que é uma mulher e ela está no grupo de médio risco. Se a gente voltar na tabela, a gente consegue notar que mulheres de médio risco, elas consomem de 15 a 35 unidades de álcool por semana. Tá bom? Ótimo. E o vinho de 200 ml, tá bom? Fica bem de olho para isso. De 200 ml, ele apresenta 2,4 unidades de álcool. 200 ml apresenta 2,4 unidades. Beleza, então a gente vai fazer algumas alterações aqui. A primeira delas é que a nossa taça de vinho, ela não tem 200 ml, ela tem 300. Essa é a nossa primeira regra de 3. Então eu sei que 200 ml tem 2,4 unidades. Só que a minha taça, ela tem 300 ml. Então vai ter X unidades, tá bom? Não esquenta muito a cabeça em saber cada unidade quantos ml de álcool que tem. A gente consegue calcular isso, né? A gente chega à conclusão que são 10 gramas de álcool. Mas não tem necessidade. A brincadeira nossa aqui é totalmente em cima das unidades de álcool. Faço a multiplicação cruzada. 300 vezes 2,4 dividido por 200. Ora, aqui a gente começa a simplificar o tempo todo, né? 0, 0, 0, 0. Está multiplicando aqui em cima. Olha o 2,4 com o 2. Eu posso simplificar por 2, isso aqui vai dar 1,2 aqui em cima. Então, dessa conta sobrou o quê? 3 vezes 1,2. 3 vezes 1,2. E isso me dá 3,6 unidades. Ah, beleza. Então eu descobri
que uma taça de vinho de 300 ml, ela tem 3,6 unidades. Ótimo. Só que falou que é uma mulher que está no médio risco. Aí perguntou qual é o máximo, qual que é o número máximo de taças que ela pode consumir. Taças de 300 ml. O número máximo seria consumir 35 unidades, tá bom? 35 unidades. Então, vamos lá. Olha só, a gente sabe que uma taça equivale a 3,6 unidades. Só que, na verdade, ela pode consumir 35 unidades. No máximo. Eu quero saber quantas taças são. Beleza? Aí algum aluno poderia falar assim, não, Edu, mas eu nem preciso fazer essa regra de 3. Eu posso fazer direto, 35 dividido por 3,6. Pode. Tranquilamente, tá bom? É a mesma coisa. A regra de 3, ela demonstra o raciocínio. Então, vou ter que x é igual a 35 vezes 1, 35. Esse cara que estava multiplicando 6 já passa dividindo, não é isso? Beleza. Para fazer uma divisão dessa, 35 dividido por 3,6, a primeira coisa que a gente tem que fazer é igualar as casas decimais. Igualar as casas decimais. Então, eu poderia até fazer essa conta aqui separadamente, aqui, ó. 35 dividido por 3,6. Ah, beleza. O que a gente faz aqui, ó? Bastante atenção. Uma casa decimal. Aqui não tem nenhuma casa decimal, então vou colocar uma. 0. Igualei as casas decimais. Agora posso tirar a vírgula. Ou seja, o resultado da conta vai ser 350 dividido por 36. Aí eu te pergunto, o 36 ele cabe quantas vezes dentro do 350? Não chega a caber 10. Cabe 9. 9. Opa! Então, aqui, ó, o número máximo de taças que ela pode consumir é 9. Isso aí vai dar a letra D de dado. Fica de olho com esse final agora. Por quê? Você poderia falar assim, ué, Edu, mas calma aí, vai dar 9, alguma coisa. Eu sei disso. Mas perguntou taças. E taças é sempre um número inteiro. Não existe 9,3 taças. Ou é 9 taças, ou são 10 taças. Ela pode consumir 10? Não. O máximo que ela pode consumir é 9. Beleza? Fica bem de olho nesse finalzinho aí, um finalzinho que pode pegar o aluno tranquilamente. Se tivesse a opção 10 aí, ia pegar muita gente, tá bom? Mas não tem. Tranquilo? Te vejo na próxima questão. Grande abraço, até mais!